O Mato Alto e o local de difícil acesso escondiam um cemitério clandestino, usado por integrantes de uma facção criminosa na região do Capão Redondo, na zona sul da capital. Então, em São Paulo, a polícia impediu a execução de um homem pelo Tribunal do Crime. A polícia militar conseguiu resgatar um homem que seria executado pelo Tribunal do Crime. Você já ouviu falar em Tribunal do Crime? Recentemente saiu nos noticiários que foi descoberto um cemitério com vítimas desse tribunal. E PCC, você sabe o que significa essa sigla? Se você ainda não sabe, no vídeo de hoje traremos essa informação e além de muitas outras. E falaremos desse grupo que a muitos impõe respeito e a outros medo. Eu sou Deco. E eu sou Cris, e se tudo te interessa, vai deixar o seu like e se inscreva no nosso canal, pois vamos estar trazendo novidades sempre. Roda a vinheta! PCC, Primeiro Comando da Capital. Como surgiu? O jogo de futebol entre o primeiro comando da capital e o comando caipira em 1993 foi o momento fundador em que o poder mudou de mãos naquela prisão. A equipe vencedora matou e decapitou o preso que dominava a prisão e o subdiretor. Chutou a cabeça do primeiro, pendurou a do segundo em uma estaca para que todos o vissem. Os 8 prisioneiros que venceram a partida decidiram formar uma aliança. Eram irmãos e o inimigo não seriam os outros presos, mas sim o sistema, as autoridades, o Estado. Juntos exigiriam que seus direitos fossem respeitados. Aceitavam cumprir sua sentença, mas não tolerariam serem mortos atrás das grades, que seus parentes fossem humilhados ou não ter água para se lavarem, passarem fome. Conseguiram se tornar a voz dos presos perante o Estado. Cela a cela, rua a rua, o PCC estendeu seus métodos peculiares para se tornar o poder de igualdade das prisões e favelas. O fato é que o PCC surge como consequência de um sistema prisional falido e sob o descaso do Estado. Vivendo em situações precárias, onde falta o mínimo para viver, os presos resolvem se juntar e rebelar contra essa realidade em que eles estão inseridos. A superlotação, a ausência do controle do Estado e a corrupção fazem surgir o PCC. O sistema de disputas entre grupos e facções dentro dos presídios gerava condições bárbaras e de extrema violência entre os detentos, tornando o ambiente prisional insuportável. Com o tempo, o PCC passa a dominar todos os atos dos detentos por meio de seu modo de operar, devendo todos esses obedecer às regras impostas pelas leis criadas, ou seja, a instituição de um disciplinamento que, caso não seja cumprido, torna-se motivo suficiente para a utilização de violência contra aquele que não cumprir. Para essas punições surgem os temidos tribunais do crime. Assassinatos praticados por integrantes de quadrilhas contra desafetos, rivais ou membros do próprio bando, resultantes de julgamentos realizados por facções criminosas associadas ao PCC, compostas por diversos criminosos encarcerados ou em liberdade, e atuando em locais dominados por elas, que avaliam e estabelecem a sentença. Mas quem está sendo julgado? As vítimas geralmente são devedores, pedófilos, rivais e infiltrados, criminosos de outras facções que fazem espionagens. E as mortes são decretadas depois de debates entre os membros da facção e ocorrem geralmente em local onde o corpo será enterrado. Enquanto o acusado tenta fazer a própria defesa, um integrante do grupo prepara a punição. O fortalecimento desse tribunal se deu por parte da aceitação da população, minoritária mas relevante, das periferias urbanas que acreditavam que as práticas fossem realizadas em decorrência de suas decisões. Como é feito o julgamento? O primeiro passo para que o tribunal e as execuções sejam realizadas é pedir a autorização do PCC. Se qualquer punição for feita sem a sua autorização, quem for o executor sofrerá as consequências com a própria vida. O julgamento é feito com base no que o acusado fez. Dos fatos e, se possível, a vítima, são ouvidas testemunhas e o acusado tem direito de falar em sua defesa. No seu decorrer, os juízes intervêm, questionando testemunhas e acusados sobre detalhes do fato causador do julgamento. Debatem entre si, tentando chegar a uma compreensão do que aconteceu, e assim chega a uma decisão para o acusado, estabelecendo quem irá realizar a punição, que pode ser um integrante do tribunal, quem solicitou o julgamento ou um parente da vítima. Após decretada a sentença de tortura ou morte, o tribunal deve ser totalmente finalizado logo após o cumprimento da sentença, para proteger, abre aspas, os juízes de questionamentos sobre os procedimentos e a punição aplicada. Portanto, esse tribunal se institui como algo que jamais deverá ser questionado. Os réus sobreviventes, dessa forma, não podem recorrer à sentença ou questionar a autoridade do tribunal. Exemplo de julgamento.
houve um julgamento de aproximadamente 13 homens que executados brutalmente. Nesse caso, a execução dos chamados primos servem como exemplo para disciplinar a conduta dos outros criminosos, uma vez que as traições e os erros graves prejudiciais aos negócios são punidos com violência. Não há possibilidade de perdão e absolvição daqueles que prejudicam as atividades econômicas do tráfico, pois o descumprimento dessas regras, na maioria das vezes, gera a execução sem piedade. Para outros casos, a punição não chega à morte, como o de um criminoso que deveria ter executado um estuprador condenado por um tribunal do crime a mando do PCC, mas não o fez, sendo apenas condenado a uma surra pelo descumprimento das ordens. Todos os integrantes do PCC, descumpridores de regras, são convocados a julgamentos pelo Tribunal do Crime, que além deles e outros traidores, também julgam e punem com frequência devedores, estupradores, ladrões, não autorizados a atuarem na área, caguetes, X9, criminosos que colaboram com a polícia passando informações, pedófilos, falsos profetas, pessoas que se passam por integrantes de uma facção criminosa, mas que na realidade pertencem a outra, e os coisas, integrantes rivais. Alguns crimes são considerados imperdoáveis, como o caso de um padrasto que confessou abusar de sua enteada, motivando sua execução depois de ser torturado e ter parte do seu corpo arrancadas. Mais um exemplo é de um dependente que tinha dívidas com traficante e que, após vários alertas de que pagasse sua dívida, teve seu carro queimado. O dependente afirma que conseguiu escapar dos criminosos que estavam providenciando seu julgamento e sua provável execução. No início das atividades dos referidos tribunais, as execuções eram realizadas por integrantes do PCC, mas com o tempo, as mudanças ocorridas na organização do grupo provocaram alterações nos indivíduos que realizavam as execuções, até mesmo simpatizantes do PCC, que aderiam ao cumprimento disciplinar do seu estatuto passaram a realizar execuções, desde que tivessem a sua autorização. É possível perceber que o PCC, por meio dos tribunais do crime, se torna agente de uma forma específica de socialização, definindo quem vive ou quem morre. A adesão às regras e às normas do PCC crescia cada vez mais nas diversas localidades, de tal forma que, depois de um tempo, essas populações praticamente viviam sob duas regências, do Estado e do poder paralelo do PCC. O que motiva as pessoas a procurarem os tribunais é o fato de não terem seus problemas resolvidos pela polícia ou pela justiça comum. A insatisfação com o poder público leva-os a procurar outra forma de justiça, provavelmente para satisfazer a necessidade de vingança. Com isto, os tribunais do crime passaram a julgar assuntos diferentes daqueles para os quais foram criados, exemplificando ao caso do marido integrante do PCC que foi traído pela sua mulher e teve autorização para dar uma surra nela. Depois de ser espancada violentamente, ela acabou ficando 2 dias no hospital. Outro exemplo é o caso da mãe que pediu o julgamento de uma pessoa que teria abusado sexualmente de sua filha de 8 anos. O acusado foi torturado por aproximadamente 20 horas com facas, facões e depois foi morto. Esses 2 casos mostram como é possível, nesse âmbito da criminalidade, solicitar a realização de um tribunal para punir pessoas que supostamente agiram em desacordo com o Código Disciplinar instituído pelo PCC. O PCC confirma-se como um poder paralelo, atuando juntamente com o poder público, ou simplesmente sozinho, quando as instituições oficiais se encontram ausentes ou são ineficientes. As execuções das vítimas dos tribunais são extremamente severas, sendo comuns os relatos de violência extrema, que servem como demonstração de força e poder. Geralmente, as execuções são antecedidas por sessões de tortura, como o caso de uma vítima que foi espancada durante 24 horas antes de ser assassinada. Contudo, não é possível afirmar que, na atualidade, todos os tribunais do crime estão sob o comando dos criminosos ligados ao PCC, cujas características intrínsecas não são mais as mesmas que motivaram sua criação, nem mesmo se apresentam como uma organização com um poder de comando centralizado, estruturado na direção de algumas lideranças ou mesmo constituído dentro de uma unidade de funcionamento controlado. Sua origem pode ter sido baseada nessa lógica, mas seu modo de execução atual está baseado em uma sociedade que se reproduz da imanência de uma organização instituída pela reprodução das relações concretas e imaginárias do crime dentro do contexto social maior. Por fim, as políticas públicas de segurança e ação do Estado não têm levado em consideração as mudanças que as organizações criminosas geralmente sofrem, causando equívocos no combate do crime organizado, que fazem com que os governos adotem medidas emergenciais. O assunto retomou os holofotes recentemente com a descoberta de um cemitério com muitos corpos de vítimas do Tribunal do Crime em São Paulo. A polícia achou 12 corpos em um cemitério do Tribunal do Crime em Sorocaba. 8 suspeitos de envolvimento por execuções ligados à facção criminosa, primeiro comando da capital, o PCC, foram presos por policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais. O cemitério clandestino era usado para enterrar vítimas do Tribunal do Crime em Sorocaba, interior de São Paulo. 12 corpos foram desenterrados do local. Um
terreno baldio na borda de uma mata, no bairro Altos do Ipanema, zona norte da cidade. Depois de localizar os primeiros corpos, a Polícia Civil pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros para auxiliar nas buscas. Os corpos, em estado de decomposição, foram enviados para o Instituto Médico Legal de Sorocaba. A identificação será feita com análise do DNA das vítimas. O assunto é sério. Por mais que muitas pessoas não queiram saber ou não aceitem, o PCC faz parte da vida de muita gente. Bem que toda essa história poderia ser um mito, né? Que não aconteceu na verdade. Mas não é. E falando em mitos, você assistiu o nosso vídeo anterior, 7 mitos que você acreditava ser verdade? Se ainda não assistiu, clique no link aqui embaixo que tem um link para o vídeo, ou então espere esse vídeo até o final que a gente vai colocar o link lá no final também para vocês assistirem. O vídeo tá bem interessante e garanto que você não vai se arrepender de assisti-lo. Bom, vamos ficando por aqui e esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixa um like e comenta. Assim poderemos saber que nosso conteúdo é relevante para você e também para darmos continuidade ao nosso canal. Obrigado! Fui!